Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Negócios e Tendências. Eu sou a professora Caroline Brasil, coordenadora de cursos de pós-graduação aqui na Uninter. E hoje nós vamos conversar sobre um tema que está muito em voga, né, desde aquele desastre que a gente teve no Rio Grande do Sul, que é a defesa civil. Como que a gente organiza a defesa civil, para que ela serve, todos os municípios têm que ter e, mais importante, qual é a relação da defesa civil com a logística? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Existe alguma coisa em comum entre essas duas áreas tão diferentes? Então, para conversar comigo sobre isso, eu estou aqui com o professor Ricieri Garbellini. Professor Ricieri, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui. Obrigado, Carol. Estreando aqui o estúdio, sim, né? Sim, verdade, tudo novo, né? Para mim, bacana. Já estreou há algum tempo, mas para mim o primeiro programa que a gente está aqui, eu acho que está muito bonito, né? Sim, Vamos conversar sobre isso. E eu também, primeira vez no estúdio novo também, bem legal. Ótimo. Parabéns aí a todos os envolvidos, né? Ficou show de bola. E aí o professor Ricieri é coordenador de curso também da pós-graduação aqui da Uninter, da área de gestão pública, e um dos cursos, inclusive, é de defesa civil, uma especialização específica, né? Ricieri, como sempre, vamos começar do começo. O que é a defesa civil? Eu garanto que tem muita gente que não sabe, a gente ouve muito falar, mas o que é a defesa civil? Né? Então, veja só, toda vez em que a gente tem uma cidade, Carol, a cidade sempre tem que estar preocupada em tentar reduzir ou tentar inibir risco, desastres e uma série de coisas. E às vezes a gente pensa que a defesa civil só vai estar sendo utilizada quando acontecer o que aconteceu lá em Porto Alegre. Olha, a defesa civil, aí você vê todo mundo com os coletes laranja, todo mundo dando entrevista e aquela multidão de pessoas. Mas antes disso, Carol, a gente já tem um preparo gigantesco de prefeituras que se utilizam de defesa civil, que é o cuidado que a gente tem que ter com as cidades. Então não é só na emergência, não é só não na começa emergência. na emergência lá. E as pessoas às vezes ficam aquela coisa assim, chama a defesa civil. Deu a emergência, a gente vai chamar a defesa civil. Aí o que acontece? Na verdade não. Já tem muitos técnicos e pessoas se preparando todos os tempos para tentar evitar que aquele desastre ocorra. E isso é muito importante, que às vezes a gente só pensa ao contrário, né? Sim, quando acontecem as calamidades e as coisas, né? Que eu acho que é quando aparece, né? Exatamente. Porque eu acho que eles não ficam ali, né, aparecendo mesmo, isso. É mais na hora que está acontecendo que eles estão fazendo um atendimento. Isso. Fora isso, eles estão trabalhando. Exatamente. Né? E a gente tem muitas prefeituras do Brasil, em muitas cidades, em que a gente tem muitos bons órgãos de defesa civil. E tem muitas cidades em que você não tem esse órgão de defesa, que é o grande problema que a gente tem em relação a isso aí. Se você acompanhar, a gente vai começar a iniciar um processo eleitoral, já iniciou, vai se acalorar mais agora nos próximos meses, e a gente não vê as pessoas debaterem sobre isso. E você liga a televisão, acontece um desastre, acontece uma calamidade, alguma coisa nesse sentido. E aí as pessoas não se preocupam, Carol. É uma baixa preocupação com a defesa civil. E, na verdade, teria que ser o contrário, né? Quanto melhor você tiver uma defesa civil, melhor você vai conseguir dar as tratativas de prevenção, melhor você vai dar as tratativas de diminuir as ocorrências, porque tem gente ali toda hora fazendo os estudos, né? E me diga uma coisa, sério, duas perguntas em uma, tá? Primeiro, toda cidade é obrigada a ter, isso é uma lei, alguma coisa que obriga. E segundo, elas são um órgão independente ou elas estão vinculadas ao corpo de bombeiro ou à prefeitura? Como que funciona essa estrutura, assim? Você vai ter sempre o órgão de defesa civil e ele vai estar sempre atrelado ali, ou de repente dentro de uma secretaria de segurança, ou dentro da secretaria de segurança que nós vamos ter o corpo de bombeiro, dentro do corpo de bombeiro, daí tem a guarda municipal, então depende de como que você tem um arranjo dentro de cada cidade, que daí você consegue entender como ele vai ser desenhado. É livre, então, livre. Não, a prefeitura ela vai organizar ali, de acordo, ela vai ter uma Secretaria de Defesa Civil, beleza. Ela vai estar atrelada a quem? Aí vai ter alguém em cima dela. Pode ser, de repente, uma guarda municipal, o corpo de bombeiro que você falou. E lembrando, né, a gente tem várias esferas da defesa civil, que a gente está comentando aqui do município, mas daí nós vamos ter a defesa estadual e nós também temos a defesa federal, né? Órgãos de defesa civil na autarquia federal também. E quando a gente está aqui no município, que é o mais básico, geralmente ela vai estar ali atrelada a uma segurança de guarda municipal, alguma coisa nesse sentido, e vai ser um apoio, um guarda-chuva que a gente pensa. Quanto à obrigatoriedade, nós temos dentro do governo federal o Sistema Nacional de Proteção, e lá eles falam sobre a importância da defesa civil e como que a defesa civil deve ser implementada dentro dos municípios. Então existem estudos nacionais
e esses estudos nacionais, se você entrar lá e você verificar, tem toda uma política nacional de como que funciona, e aí você tendo isso, você coloca lá no município e vai fazer as coisas andarem. Recomenda, então. Recomenda, Então, o federal recomenda que se tenha. Que se tenha. E até me lembrei agora, né? Não precisa ser grandes desastres para a Defesa Civil atuar, né? Algo assim, muito, como a gente viu lá em Porto Alegre recentemente, Brumadinho, Mariana. Mas, por exemplo, um vendaval. A Defesa Civil destelhou muita casa. A Defesa Civil também atua nesses mais simples, entre aspas, mas também problemáticos para a população. Exatamente, né? Porque pensa só, a gente, cidades em determinados eixos vamos pegar aqui como exemplo o norte do nosso estado aqui, que é o que a gente tem mais conhecimento. É histórico o que você está comentando, esses problemas de vendaval, corrente de vento e algo nesse sentido. E aí você tem que ter uma tecnologia ou alguma coisa nesse sentido, estudando tudo isso, e você vê que está começando a existir com mais recorrência esses ventos, essas mais forças também. E você tem cidades em que ela fica no meio de um determinado local em que a corrente de vento é maior. Quando você tem esses estudos, você já começa a prevenir, olha, pode ser que ocorra isso, pode ser que ocorra aquele outro, e assim sucessivamente. E quando você não tem, aí você vê o desastre acontecer e as pessoas não estavam prevenidas com nada. Só que se você já tem um estudo anterior, que é o grande desafio da Defesa Civil, ela está antenada à antecipação desses fatos. Então pensa só, você falou de Brumadinho, você viu ali uma avalanche, tinha um rio, tinha uma série de casas perto e uma série de coisas. Se você analisar muitas cidades, Carol, a cidade está crescendo. Teve uma matéria ontem até boa que dá para a gente comentar, que em 2050 uma faixa de determinadas casas de uma parte do nosso litoral não vai existir. Porque o mar está vindo e aquilo vai acontecer. E aí em municípios também, Carol. O rio que corta muitas cidades, a pessoa às vezes quer ter uma casinha ali perto e algo nesse sentido, e tem que ter um estudo para isso. Né? Então às vezes a Defesa Civil está muito perto falando, olha, aqui não dá, o rio está aqui do lado, se isso acontecer vai arrastar todo mundo. E às vezes as pessoas não têm esses estudos, é uma lógica. E às vezes você tem que estar se antevendo, olha, essa faixa não dá, aquela faixa não dá, então você tem que estar bem projetado tudo isso, porque as cidades às vezes elas crescem em volta de uma BR, em volta de um rio, e hoje em dia já não, com o planejamento já está diferenciando essas novas construções. Mas do passado, né, Carol, veja. É o que existe, né? É o que existe, porque exatamente. não dá para tirar tudo e começar de novo, né? Então vamos ter que lidar com o que existe. E aí que eu acho, né, me corrija se eu estou errada, mas é nesse momento, pessoal, que a Defesa Civil tem a ver com a logística. Por que eu digo isso? Todo esse estudo, esse planejamento vai se levantar a área de risco para deslizamento, a área de risco para inundação ou para secas, incêndios, vendaval que você acabou de comentar. Vendavais, né? E aí ela tem que se preparar para isso, para atender. Então ela vai ter que ter materiais para isso, ela tem que ter um estoque para essas coisas, né? Eu acho que daí é aí que entra a preparação. Quanto que eu tenho que ter para atender cada um desse tipo de... Quanto de material eu tenho que ter para cada um desse tipo de desastre. Os estudos que você fez. Porque as palavrinhas, né, Carol, que eu coloquei aqui, né? As ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta e recuperação. O que você está falando agora quando eu tiver que dar uma resposta e uma recuperação, como que eu vou ter que estar preparado com tudo isso? Que daí entra a logística. Porque que tem que estar imediato, agora. né? Exatamente. Porque eu não posso, não vou ter tempo de, agora eu vou fazer um pedido, uma encomenda para chegar o que eu preciso. Eu tenho que ter ali, a Defesa Civil tem que ter isso em estoque, controlar muito bem esse estoque, essas compras, para no momento, vamos dizer, da noite para o dia, vamos imaginar, ela poder realmente executar tudo ativo com rapidez, né? Com rapidez. Eu acho que é aí que a entra resposta eficiência. rápida, exatamente. Aí você vê que toda vez que acontece esses fatos, a gente já tem uma resposta rápida, né? A Defesa Civil já está ali, ela já está presente, ela já está se envolvendo, porque ela já vem com esses estudos. E aí a gente brinca sempre, né? Ah, professor, mas a meteorologia, esses eventos climáticos, como que funciona? Hoje a gente tem uma tecnologia muito grande, Carol, desses centros meteorológicos, e a gente tem recorrência de várias chuvas de granizo, de vários temporais, em que existe uma recorrência. E você precisa estar todo momento estudando. E às vezes a Defesa Civil, o melhor parceiro dela é estar com o CIMEPAR, a gente chama de CIMEPAR, que é o sistema de meteorologia, mas outras entidades também. Porque você está ali fazendo estudo para verificar o que está acontecendo. Principalmente quando a gente tem determinadas épocas do ano, por exemplo, você vai ter muitas cheias. E depois você vai ter muita seca. E às vezes a gente fala assim, Riceli, mas a Defesa Civil, como que está funcionando? Ela já sabe, esse é o momento de cheias, Carol. Como que vai funcionar? E, de repente, você tem um momento de seca. A gente viveu isso aí, não faz acho que 3, 4 anos, menos, até ou menos. Que a gente viveu uma seca
gigantesca. Aí voltou a encher os rios, ok? Mas ali tinha lá todo momento, olha, lá na região tal, o nível do rio tá tanto, e tá tanto. A Defesa Civil já estava ali preparando, olha, tá tanto. Quando chegar nesse ponto, o que vai acontecer? Qual que é o plano A? E aí a Carol tem total razão da logística, porque se isso chegar nesses extremos, como que vai ser a nossa defesa ou algo nesse sentido? E daí a pergunta da Carol, quando a Carol falou de logística, né? Então eles já devem ter esses estudos e sabem, olha, nesse extremo faz essa ação, ou faz essa, para daí não chegar no momento que precisamos daquilo, exatamente. Ah, mas professor, daí não aconteceu a seca que deveria e aquela cheia naquele período foi menor do que a gente imaginava. Ok, mas você fez o estudo para o plano A e você fez o estudo para o plano B. É aquele negócio, melhor estar preparado e não usar do que você precisar usar e não estar preparado, né? Eu acho que nesse ponto, né? E aí, assim, o que eles levam, Ricieri? Eles vão lá acudir as pessoas junto com o corpo de bombeiros, não vão sozinhos, né? Ou com, de repente, a polícia junto, dependendo, acho que da situação também envolve, né, a polícia. Eles levam desde, acho que, vamos ajudar a conter o problema, mas também medicamento, alimento, eles participam disso também, né? A Defesa Civil, ela atua assim com essa parte de atender a população para não ficar com fome, com sede. Pensando no nosso curso aqui da Uninter, que a gente tem um curso de Defesa Civil que você acabou de dizer, a gente tem uma matéria só sobre isso. Que é a matéria de assistentes e assistência em desastres humanitários, Carol. Então, lá nessa disciplina, a gente teve exatamente esse seu cuidado. Por quê? Toda vez em que eu tenho um acidente, um desastre humanitário, qual é as ações que a gente tem que fazer? Aí a Defesa Civil ela tem que estar preparada para poder dar aquela resposta rápida dentro do conjunto. Você acabou de dizer corpo de bombeiro, acabou de dizer segurança e toda uma frente que você vai montar. Então, que tipo de desastre que eu tenho e como que a defesa humanitária vai trabalhar. E a nossa disciplina ela fala exatamente disso. Ela já deixa o planejamento certo para a ocorrência daquele fato, como que você vai fazer funcionar. E um alinhamento também, acho que com a saúde, né? Com ambulâncias, enfim, SAMU. SAMU, porque daí é uma força-tarefa em que eles chamam, né? Em que você vai criar para exatamente aquele evento. O que aconteceu. Né? O que aconteceu. E aí, a resposta rápida, né? A Defesa Civil, ela sempre tem que estar com uma resposta rápida. Então, quando você tem um órgão de defesa civil no teu município, ele muitas vezes está ali trabalhando para tentar evitar esses probleminhas e já entendendo de meio ambiente, de clima, de uma série de coisas que nós estamos vivenciando nos últimos dias. E lógico, né, Carol? Ninguém quer que aconteça. Mas e se acontecer, né? Eu acho que esse é o ponto principal da prefeitura. Exatamente. A prefeitura não pode ver, porque pode ser, vamos supor que nunca aconteça nada. Vai falar, por que eu tenho um órgão de defesa civil que me custa X por ano? Porque não é barato. Não é barato. Né? Você manter todos os técnicos e engenheiros e pessoas, uma equipe, dependendo da robustez, uma estrutura, a todo momento. Exatamente. Né? Talvez um lugar ou mais de um, dependendo da cidade. Dependendo da hierarquia de como o prefeito faz a divisão dela, né? Você vai ficar nesse guarda-chuva dessa secretaria ou naquela secretaria, ou se é uma secretaria, né? Em muitos lugares tem a secretaria propriamente dita, né? Então é caro, né, Carol? Então você mas ter essa visão de que é um investimento para a qualidade de vida da cidade, de quem mora lá, eu acho que é um diferencial, você até comentou nas eleições. Então, prestem atenção aí, pessoal, se o seu candidato, né, ou, não só o prefeito, mas às vezes um vereador também está propondo, de repente, alguma proposta relacionada à defesa civil, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho nisso, porque interfere na nossa qualidade de vida. Não, e a pauta fica sempre lá, saúde, educação, e você fica naquelas pautas, transporte, segurança, que são as que as pessoas mais debatem. Mas se você analisar, de grosso modo, quando a gente fala de defesa civil, a educação vai estar junto, porque você vai estar fazendo uma campanha num rio, de repente, que vai estar enchendo, você vai ter uma segurança, olha, não mora aqui. Eles podem participar de conscientização também, né? Exatamente. Eles podem ir em empresa, podem ir em escola, para eles mesmos com um conhecimento, falar na comunidade, às vezes com o representante da comunidade, ali num bairro. E alertar sobre uma determinada ocorrência que pode acontecer. E aí você viu, né? A educação entrou, porque você falou de conscientização. Segurança entrou, porque de repente você tem ali uma área, alguma coisa nesse sentido que você vai ter que utilizar de segurança. E pode dar um conflito, saúde, né? Exatamente. De repente um vizinho quer fazer, o outro não concorda, e aí pode gerar, às vezes é bom mesmo. E os interesses né? que tem. E aí a gente vai ter a saúde, né?
Quando acontece um fato desse tamanho, olha quantos problemas a gente tem. Né? Exatamente. Colapsa, fecha e você não sabe o tamanho que vai acontecer. Então a saúde está envolvida. E principalmente a ideia que a gente comentou, né? Segurança, educação, saúde e a ideia do meio ambiente, que as pessoas estão falando muito agora, né? Está acontecendo muita fora da normalidade esses eventos da natureza. Essas crises climáticas. Né? E aí, assim, quem trabalha, Ricério, com a Defesa Civil, vamos supor que o pessoal aqui que está assistindo falou, gostei, eu estou entrando agora no mercado de trabalho, gostei da área, acho que vou me dar bem, né? Que tipo de profissional pode trabalhar? Tem alguma formação melhor, entre aspas, para trabalhar na Defesa Civil? Ou pega realmente um número muito grande, é multidisciplinar? Você vai ter, a gente sempre trata a Defesa Civil como multissetorial. Então nós vamos ter ali a Carol lá da área de logística, nós vamos ter o gestor público que pode ser um administrador, nós vamos ter lá o cara do clima que está estudando o clima, não sei qual que é a ideia, um engenheiro lá nesse sentido, e você vai tendo vários encaixes, Carol. Então é uma atividade multissetorial, porque a gente acabou de dizer, né? Quantas atividades se compõem quando acontece um desastre. Então tem várias áreas dentro da Defesa Civil que dá para trabalhar e às vezes o aluno ele gosta de algo relacionado com a disciplina que eu acabei de comentar, com assistência em desastres humanitário. Existe, a gente pensa que não, mas é um estudo tremendo quando acontece um desastre, como você vai fazer tudo isso funcionar. E às vezes você está ali. E o profissional às vezes gosta desse dinamismo, ele está nessa área de logística e às vezes não encaixa, mas não está acontecendo muito desastre. Mas a prevenção disso está sendo estudada. Então você tem esse profissional também. Envolvidos, exatamente, que dentro, envolve a área de saúde também pode. Por quê? Porque você vai ter como você vai evitar esses problemas e como que você vai trabalhar a psicologia de tudo isso. Né? Então, porque para falar com a pessoa, né? A pessoa às vezes está em crise lá, na hora, né? Invadiu, inundou a casa dela. Como que você vai conversar, chegar nessa pessoa, né? Para acolher e tudo mais. E olha só que legal, mapas, Carol. Hoje em dia a gente tem aí uma evolução de GPS, de mapas, de cartografia gigante e a Defesa Civil está muito. Aí você me deu mais uma opção de fala agora da ideia de multissetorial. A cartografia, né? O tanto que a cartografia evoluiu com GPS, uma série de coisas, drone, e tem muita Defesa Civil já preparada. Então esse profissional, às vezes, ele pode trabalhar com essa cartografia moderna agora dentro da Defesa Civil. Por quê? Ele vai fazer os estudos técnicos e alertar, olha, aqui nós podemos ter um probleminha. Façam essas ações, corrijam desse jeito. E é uma profissão em que às vezes tem muita gente que gosta. Arquiteto, urbanista, o cartográfico lá, não sei se é assim que se fala ou não, mas é uns estudos técnicos que você evita um problema gigante em várias cidades. E TI também, né? E TI também. TI, eu acho que entra para essa comunicação ser rápida, né? O desastre aconteceu, eu saber, ou ter todo o registro lá, de repente... E tem muitas combinações ou dentro... alertas, né? Hoje você está tendo aqui no celular alerta a todo momento. Né? Então eles já estão fazendo muitos testes. Eu vi aqui no município do Litoral, acho que era Morretes, eles estavam fazendo uns testes, que tem muito problema em Morretes de avalanches de água, e eles já conseguem daí alertar, olha, vai ter fora do normal milímetros de chuva para tal data. E você avisa, né? Então isso, cara, é fantástico. E a Carol falou um dado interessante do TI, porque a gente está trabalhando com muita probabilidade dentro da IA, e daqui a pouco você já consegue prever alguma coisa através dessas probabilidades que a IA está fazendo. Então, quer dizer, tem uma área na Defesa Civil gigante, né, Carol? Então dá para trabalhar muito. Né? E aí é concurso? Geralmente depende da prefeitura, ou ela tem um órgão que vai ser concurso, ou ela vai ter um órgão que vai ter os comissionados. Depende de cada ideia em que a estrutura criou. Mas geralmente assim, Carol, falando de entre linhas aqui, muito pouco concursado ainda nessa área, né? Você tem aí diversos órgãos estaduais, ok, que daí sim você vai ter muita gente concursada. Mas boa parte das prefeituras, às vezes, é técnico, comissionado, alguma coisa nesse sentido, né? Não é assim, igual Secretaria de Saúde, Educação, e que você tem muito... Uma carreira lá. Uma carreira lá, alguma coisa nesse sentido. Mas é oportunidade de trabalho, né? Exatamente, é uma pauta de futuro. Claro. Né? Não, e talvez, com o passar do tempo, isso entre ali na prefeitura, ela percebendo, né, as vantagens e tudo mais, isso pode entrar como uma política ali do município, porque né? é mais caro você... ter tido o desastre, você ir lá, do que você estar aqui estudando e evitando a todo tempo, né? É uma conta em que as pessoas estão fazendo muito, né? Essa prevenção, né? E a Defesa Civil, ela existe há muito tempo aqui no Brasil? Assim, 1950 e tanto, já começou os primeiros estágios, das pessoas já se preocuparem, e aí as coisas começaram a crescer. As primeiras conversas, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que agora ela vai, a eventualidade que a gente tem passado nos últimos anos, isso ter acalorado mais esse clima e uma série de outras coisas, ela vai crescendo. Agora eu acho que é o momento em que você tem que dar todo o cuidado para isso, Carol. E eu acho que... Principalmente esses gestores novos que vão entrar nas prefeituras dia 1º de janeiro, é uma
uma ideia muito forte, ele já está antenado com esses E é um diferencial, né? Eu acho que é um né? diferencial para a prefeitura. Eu vejo isso como uma segurança na cidade. É. Uma cidade que tenha defesa civil é uma cidade mais segura, de Exatamente. qualquer maneira. Né? Sempre vai ter ali alguma coisa, não estou dizendo que vai ser 100% segura, porque não dá para prever tudo ou parar tudo, mas que é mais seguro, mais ágil e mais rápido, porque depender só do corpo de bombeiro, depender só, é mais difícil, né? Eu acho que o alcance é mais difícil. E aí a gente fala, Ricciardi, quando a gente está falando de defesa civil, não sei, vou te fazer uma pergunta que eu não sei se eu estou viajando muito. Não. Essa estrutura, ela também acontece em outros países ou é algo do Brasil? A gente tem algo similar? Eu sei que cada país tem uma estrutura, inclusive de polícia, tudo diferente, né? Mas é algo que veio de observação do exterior, que a gente trouxe para cá? Quando eu peguei como exemplo agora a ideia da cartografia, né? As pessoas estão muito antenadas no que os outros países estão estudando de cartografia e já fazendo todos os estudos e tentando melhorar. E isso você tem em qualquer parte do mundo bem mais atualizado. Então você tem esses órgãos em outros lugares, de repente, talvez não com esses nomes, mas o gasto que eles têm para tentar prevenir um desastre ou algo nesse tipo é muito maior e eles têm uma política de investimento gigante. Em relação ao PIB, você diz Isso, assim. exatamente. Tem X% de uma fatia destinado. E se você analisar nas nossas cidades aqui, nos nossos estados, a gente de repente tem esse X% do bolo menor ainda. E quando você pega outros países, eles já ficam a todo momento estudando sobre isso e investindo. Ah, mas professor, mas a calamidade vai existir, vai passar um vendaval, ok. Mas já existiu, pense nos Estados Unidos, a quantidade de tufões que tem, e eles sabem as dinâmicas e a época do ano, e eles têm toda uma organização, os alertas, por quê? Alguém estava fazendo isso, Carol. A construção, né, das casas, exatamente. E tudo, também já é pensando que vai vir. Exatamente, né, nesse sentido. E você gastou com esse investimento de estudo. Entendeu? Porque você tinha um PIB destinado. Às vezes você não tem, vai acontecer isso. Você vai ver que uma bomba d'água às vezes nem estava funcionando. Nesses casos em que as pessoas falam demais de Porto Alegre, que você abriu o programa. Mas por quê, né? Por que uma bomba d'água às vezes não estava funcionando com uma tarefa tão básica? Porque ninguém imaginava. Então agora existiu. Vai existir uma recorrência? Jamais, a gente torce que isso não ocorra. Mas agora você vai ter que deixar a bomba d'água lá sempre funcionando. Né? Alguma coisa nesse sentido. E Japão, né? Você falou dos tufões, me lembrou do Japão, né? Terremotos. Eles estão naquela faixa de risco, né? Então, a plaquinha ele dá uma mexida, é isso que acontece, né? E como fazer com que isso funcione daí, E a cidade continua funcionando, né? Vamos dizer, né? Passa lá um terremoto e continua funcionando. E aí acho que cada localidade tem o seu risco. Não pode ser a defesa civil, ela não pode ser copiada totalmente de uma cidade para outra, né? Mesmo aqui no Brasil. Então, se eu estou falando aqui em Curitiba, Porto Alegre, Brasília, Pantanal, lá... São realidades diferentes. Então, um você vai ter muita cheia, um você vai ter muita seca, o outro você não vai ter na mesma proporção, então não dá para levar a mesma fórmula, né? Não, é realmente muito individual do município. Por isso que eu acho que o foco muito é da defesa civil em relação... Você falou que tem no estado e no governo federal, mas é mais o município, eu acho que por causa disso, dessa particularidade Petrópolis, né, Carol? Esses anos tivemos um evento, esses anos não, acho que já tem vários anos, mas Petrópolis é uma cidade com muita montanha, né, e serras, e algo nesse sentido. Alguém tem que estar preparado. Litoral de São Paulo aqui não também pode, aqui não né? pode. Litoral de São Paulo. Tinha uma estrada só, ficou parada, né? E daí acabou. E aí você vem para Curitiba, nós não temos tanta serra assim, tanto morro. Ok, as casas são construídas diferente. Aí você vai para Petrópolis, né? Olha lá o que aconteceu, né? Então o que você falou, aí o estudo que a Defesa Civil tem que ter em Petrópolis é diferente do que tem em Curitiba. Mas lá vai ter rio, aqui vai ter rio. Aí vai ficando, alguma coisa vai ficando similar. Mas em outras vai ter uma característica diferente de estudo, né? E a gente está comentando muito aqui da eleição e tudo mais. Mas a Defesa Civil, ela funciona à parte de quem está no poder. O meu candidato venceu esses 4 anos, eu tenho Defesa Civil. Nos próximos 4 eu não tenho. Pode correr esse risco? Geralmente você tem aquele órgão meio que pequenininho e você às vezes carece de um pouquinho mais de investimento numa gestão, a outra gestão vem um pouquinho mais moderna e coloca mais investimento e assim as coisas vão indo. Porque você tem um órgão? Tem. E aí depende do como que você vai estar trabalhando. Tem prefeitos mais modernos e mais visionários em que eles falam, não, vamos investir. E às vezes o outro vai ter um órgão pequeno ali, que vai estar ali com pouca estrutura, e outros que vão estar mais arrojados. Né? Mas então é algo assim que realmente depende muito de quem está na frente. De quem está na frente, exatamente. Não tem como garantir que porque tem vai continuar tendo. Exatamente. Quer dizer, talvez a gente possa também, a gente como cidadão, né? Cobrar.
isso daí acho que do governo federal de impor que é necessário. Isso, a política nacional que a gente tem lá em Isso. cima, essa política nacional vem e chega até no nosso município. Mas hoje como não que a tem gente vai essa cobrar? discussão, né? Essas cobranças, algo nesse sentido, ela fica muito, muito pequena. Mas se tem uma política nacional e ela vem de baixo para cima, ela precisaria, né, Carol, chegar aqui com todo o arrojo. Mas acho que né? vem da população, né? A população começar a pedir, vai chegar uma hora que vai ter que votar isso. E dar um Google lá e ver, né? No teu município, lá, os nossos alunos que estão lá agora, qual que é o tamanho dessa entidade dentro do teu município, né? Isso é uma Aonde que ela está ancorada, né? Porque às vezes ela está lá no guarda-chuva da Guarda Municipal, de uma outra secretaria, alguma coisa nesse sentido. Onde está? Tem o responsável ou não, né? Então, é bom fazer essa pesquisa. Acho que, município grande é rápido, você entra, você vai ver. Agora, o pequeno município às vezes não tem, Carol. Não, e eu vou te dizer que nem eu sei aqui em Curitiba como que é. Eu sei que tem a Defesa Civil, Não, mas é a gente não muito sabe o forte. tamanho. Mas a gente acaba realmente não parando para pensar sobre esse assunto. Acho que por isso que é legal o tema aqui na rádio, para a gente falar aqui em sobre Curitiba isso. a gente tem muito investimento. Eu acompanho muito a secretaria aqui, até pelos professores que gravam e os outros debates em que a gente tem, eles têm muita eficiência, porque Curitiba, se a gente parar para pensar, a gente visualizou muito no passado muitas cheias e muitas enchentes. E aí, isso você tem que estudar a todo momento. Só que foi pelo sofrimento, né? Foi pelo sofrimento. Apanhamos tanto que você vê um pouquinho menos. Mas antigamente você ligava a televisão em épocas de cheia, você tinha uma catástrofe de enchentes. Agora diminuiu, porque tem alguém estudando, Carol. Entendeu? E isso fica para o município pequeno também, para ele tentar evitar isso, não na dor, igual a Carol acabou de dizer. Curitiba apanhou muito para chegar nesse nível. E outros municípios já podem ir evitando agora. Canaliza aqui o rio, limpa o rio aqui, limpa o rio lá. E é assim que funciona. E às vezes você não tem, né? Todos esses controles. E do mesmo jeito que as empresas fazem de aprender uma com as outras, eu acho que os municípios também podem aprender um com os outros, né? Exatamente. Vai lá, leva um secretário para conversar com outro secretário, aqui, escuta, ali, como é que vocês fizeram? Nossa situação é similar à de vocês. E aí, né? Como que funcionam os alertas na sua cidade? Da onde você recebe esses alertas para você alertar uma determinada ideia que pode acontecer. Dá resultado, dá não resultado. dá. Hoje todo mundo com o telefone você pode mandar esse alerta. Então quer dizer, tem cidades que é fera nisso, tem cidades que não. E aí entra ao lado também, né, série, da população. Eu acho que da população acreditar no trabalho deles. Eu não sei, eu vi alguns casos na televisão, às vezes, ele não quer sair da casa, né? Ou o incêndio está chegando e a pessoa continua lá. Então tem que acreditar que são pessoas que querem o bem da população, né? Mais do que da parte física, da estrutura da cidade, preparou para não é? isso, né, Carol? Eu acho que também tem isso, né? Tem o lado cultural necessário da Defesa Civil se organizar, da Prefeitura se organizar, mas também de mostrar para a população que é um órgão que está para o bem. Né? Que não quer me tirar da minha casa porque quer. Né? Tem um motivo maior. E a gente está fora de uma normalidade e está fazendo esse programa aqui agora. Quanto programa nesse sentido de Defesa Civil era bom ter? Aí a gente só ouve falar da Defesa Civil quando dá o desastre. Dá os desastres. Né? Exato. Então, e aí a gente até conversando sobre esse tema, né, sério, até falei, vamos levar para a rádio, porque aí é legal. É uma tendência forte. Para a gente estar pensando, e você também que trabalha aí com logística, pode trabalhar, qualidade também, né, eu acho que também controles de qualidade, entra bastante aí. Então eu acho que é algo assim muito importante, a gente sempre está falando, estar atentos e não esquecer. Quando a gente está votando em muita coisa, né? Não só saúde. Não estou dizendo, não é para esquecer educação, saúde, segurança, né? Não é isso. Mas a gente tem que ter o nosso papel de cidadão de olhar todas essas frentes, e uma delas a Defesa Civil. Exatamente. Né? Todos os prefeitos eles têm que montar um plano de governo e tem que ir lá pedir registrar o seu voto e registrar tudo. Plano de governo, uma série de coisas. E aí, tem alguma coisa relacionada? Não tem, né? Ele ignorou isso? Ele ignorou isso, ele não ignorou, é uma baita pauta. E importante. Salva vidas e enfim. E sério, a gente está aqui quase encerrando o nosso programa, eu queria que você deixasse assim uma mensagem, né? Além dessa do cidadão se preocupar com quem ele está elegendo, se a pessoa está pensando nisso, mas qual seria uma outra ideia que você dá para quem está nos ouvindo sobre a Defesa Civil? Qual que seria assim um recado final? Primeiro, para ela buscar e entender se na cidade dela tem ou não, porque a gente está falando com milhares de alunos aqui de grandes centros e de pequenos centros. E às vezes, será que o seu pequeno município ele tem esse cuidado? Eu acho que isso é uma boa dica para o aluno, por quê? Porque ele já pode identificar, opa, no meu município não tem nada. E se acontecer um deslizamento, quem vai socorrer a gente? Né? Então acho que o recado sempre é bom do quê? Da cultura da gente se mobilizar e ver.
se tem, se não tem, e para quem tem. Vamos pegar essas cidades grandes aí, São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, que tem grandes centros nesse sentido, como que funciona? Que análise que eles estão fazendo para o futuro, eles estão imaginando que pode acontecer com um centro urbano do tamanho de Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Rio. E o que está sendo feito, o que está sendo proposto? Eu acho que isso é um desafio, né, Carol? Para a pessoa estar participando. Não, né? Uma cidade do tamanho dessa, São Paulo, Imagina, que você falou, Belo Horizonte, enchentes, é um nossa, desafio gigante. gigantesco. O órgão é muito grande, né? A prevenção que eles estão a todo momento buscando é gigantesco. E aquilo que a gente falou no programa inteiro. Às vezes a gente, né, a Carol sabe muito bem disso pela matéria de qualidade que ela é fera. A prevenção, né, Carol? A gente tá ali todo o tempo falando de prevenção, mas ninguém fala nada. Mas é um monte de gente. E lógico, a coisa não vai acontecer porque alguém preveniu. E daí quando acontece alguma coisa, as pessoas falam, não existiu. Mas pense, muitas coisas estão sendo feitas, Carol. Sim, né? não, A prevenção está claro. sendo feita. Não, e olhar como um investimento, não Isso. como um gasto. Né? Eu acho que o gestor público tem que olhar. É isso aí. Gente, muito obrigada, Ricieri. Obrigada, pessoal. A gente gostou muito aí de vocês que nos acompanharam. E vocês sabem, né? Toda sexta-feira tem Negócio e Tendências. Eu e meus colegas, a gente traz aqui temas que estão relacionados aí com a área e com o que está acontecendo no mundo. A gente se vê. Tchau, tchau.